Bem-vindos mais uma vez ao curso de Física 1 Dinâmica. Meu nome é Vitor Pedrosa e esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre movimento unidimensional. Haverá ainda mais um vídeo sobre movimento unidimensional, porque nós vamos falar apenas sobre algumas aplicações em um caso particular de movimento unidimensional. Nesse vídeo, nós vamos introduzir o conceito de aceleração. Do mesmo jeito que com a velocidade, a aceleração a gente pode gerar o conceito de dois tipos de aceleração: a aceleração média e a aceleração instantânea, que vão ser bem similares ao que a gente viu com velocidade. Só que a velocidade, a gente viu que a velocidade média é a taxa média com que a posição varia. Então, é a variação de posição dividido pela variação de tempo necessária para ter essa variação de posição. A aceleração, ela é a taxa com que a velocidade varia. Então, a aceleração média, ela vai dar uma grandeza, ela é uma grandeza que vai relacionar a variação de velocidade com a variação de tempo. Lembrando que do mesmo jeito que com a velocidade, só importa aqui, do mesmo jeito que com velocidade média, a aceleração média só leva em conta a posição, a velocidade final e a velocidade inicial. O que aconteceu aqui no meio entre o tempo TI e o tempo TF não é relevante para a gente introduzir, para a gente falar sobre a aceleração média. Ele é importante por outros motivos, mas não para a aceleração média. Então, quando o ΔT for muito pequeno, de forma análoga, completamente análoga ao que a gente viu com velocidade, quando o ΔT for muito pequeno, essa aceleração ela vai ser chamada de aceleração instantânea. Então, a aceleração da partícula para um tempo t, ela é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Ou seja, é ΔV ΔT quando ΔT tende a zero. O limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, que a gente representa aqui pela derivada de V com relação ao tempo. Então, só recapitulando um panorama geral aqui do que a gente viu até agora, a gente viu essas três grandezas aqui: posição, velocidade e aceleração. A gente tendo a posição, a gente viu como é que a gente encontra a velocidade. Tendo a posição, a gente pode encontrar a velocidade tanto média quanto instantânea, mas aqui a gente vai falar sobre velocidade instantânea. E da posição, a gente pode encontrar a velocidade instantânea através de uma derivada. A mesma coisa acontece para passar de velocidade para aceleração. Para eu passar de velocidade para aceleração, eu derivo também a função velocidade. Essa primeira seta daqui é a derivada da função posição, a segunda seta daqui está representando a derivada da função velocidade em função do tempo. Como vocês já devem saber de cálculo, o caminho inverso para essa seta daqui também existe. Eu posso, sabendo a aceleração, descobrir qual é a velocidade. Eu preciso de algumas coisinhas a mais, além da função aceleração. Eu preciso saber qual é a velocidade inicial. Mas, de modo geral, eu posso passar, se eu tiver a aceleração em função do tempo, eu posso passar para a velocidade em função do tempo. E se eu tiver a velocidade em função do tempo, eu posso descobrir quem é que é a posição em função do tempo. E o caminho inverso dessa seta vermelha aqui, o inverso da derivada, é a integral. Então, a gente passa de posição para velocidade derivando e passa de velocidade para posição integrando. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, mas essa figura daqui a gente deve ter em mente. De posição para velocidade, deriva. De velocidade para aceleração, deriva. O caminho inverso é com integral. Vamos ver aqui um gráfico. A gente vai analisar agora uma série de três gráficos de uma mesma partícula, no mesmo movimento dessa partícula. Então aqui a gente está olhando para a posição dessa partícula em função do tempo. Quando a gente está olhando aqui a posição em função do tempo, a gente pode tirar algumas informações desse gráfico daqui e, com essas informações, construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Por exemplo, a gente pode perceber que de 0 até esse T5 aqui, ele está aumentando a posição dele. A posição é a posição X, e ele está aumentando a posição X dele. Então, de 0 até esse T5, o corpo está andando para frente no eixo X. De T5 até T6, o corpo está parado. Ele não está andando aqui. Você pode perceber que a posição dele continua a mesma quando vai de T5 para T6. E depois ele retorna até a posição inicial, ou seja, ele vai no sentido contrário do eixo X e diminui a posição dele até T9. Então a gente já pode imaginar que a velocidade aqui, até T5, ela vai ser positiva, indicando que o corpo está se movendo para frente. De T5 até T6, a velocidade ela deve ser igual a zero. E de T6 até T9, a velocidade deve ser negativa.
A velocidade nesse meio do caminho vai variar. Pode ver que de T1 para T2, isso aqui é quase que uma reta. Então a velocidade aqui, ela provavelmente é constante, de T1 até T2, porque isso aqui está muito próximo de uma reta. Logo depois, essa inclinação daqui, a taxa com que ele varia a posição diminui. Então, a velocidade aqui provavelmente deve ser menor do que a velocidade que ele tinha entre T1 e T2. Vamos ver então como é que é o gráfico da velocidade em função do tempo para esse corpo. Esse aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Podem perceber agora que aqui, nesse eixo, tem velocidade, medida em metros por segundo, em função do tempo, que está medindo em segundos. Mas esse daqui é o gráfico da mesma partícula, do mesmo movimento dessa mesma partícula que estava representado nesse gráfico da posição. Então podem ver ó, que de 0 até T5, que era aquilo que a gente tinha analisado, de 0 até esse T5 aqui no gráfico da posição, ele está aqui representado por marcha à frente. Ele tem a velocidade sempre positiva. Enquanto que de T5 até T6, a velocidade dele permanece nula, e de T6 até T9, ela fica sempre abaixo do eixo, então ela é negativa, como a gente já tinha previsto quando a gente estava analisando o gráfico da posição. E aqui de T1 até T2, que foi o que a gente viu que era praticamente uma reta, aqui a velocidade ela é praticamente constante, e depois ela diminui, como a gente também tinha previsto quando a gente estava analisando esse gráfico. Essa análise gráfica é muito importante para a gente entender o que é que está acontecendo com o sistema, mesmo sem a gente saber exatamente qual é que é a função. Aqui eu não sei qual é que é essa função da velocidade, mas eu estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. Vamos analisar agora a aceleração desse corpo, dessa mesma partícula, nesse mesmo movimento. Aqui é a função aceleração. Notem mais uma vez que o eixo aqui mudou, agora é a aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado. E aí, de novo, está aqui representado ainda a marcha à frente, só que agora está medida a aceleração aqui. Ó. Quando a velocidade está aumentando, a aceleração é positiva. Então, até T1 aqui, a velocidade está aumentando. Então, a aceleração é positiva. Até T1, a aceleração é positiva. Entre T1 e T2, a velocidade foi constante. Se ela foi constante, quer dizer que não teve aceleração. Então, a aceleração é nula nesse caso. Depois a aceleração é negativa, depois positiva e assim vai. Sempre que a aceleração for positiva, é porque o corpo está acelerando. Quando a aceleração for negativa, o corpo está freando. Se a velocidade for positiva. Então aqui ó, a velocidade dela é positiva e a aceleração também é positiva. Então ele está acelerando. Quer dizer que a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Já quando você cruza essa linha daqui, essa segunda linha tracejada, o corpo ele começa a se mover para trás, marcha ré, é o que está indicado aqui. Isso quer dizer que se ele tiver com aceleração negativa, é porque ele está acelerando, porque ele está com aceleração no mesmo sentido da velocidade. A velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, então ele está acelerando. Ele está indo cada vez mais rápido, só que no sentido negativo do eixo X. E freando é equivalente, é um análogo, só que oposto. Vamos fazer um exemplo agora para a gente aplicar esse conceito de aceleração. Esse exemplo diz o seguinte, ó, a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo X é dada por x igual a 12t ao quadrado menos 2t ao cubo, onde x está em metros e t em segundos. Então vamos lá. Determine, letra A, a posição, letra B, a velocidade, e letra C, a aceleração da partícula em t igual a 3. Então a gente quer saber posição, velocidade e aceleração quando t for igual a 3. A letra A, eu quero saber a posição quando t for igual a 3. A posição já foi dada para um tempo t qualquer. É só substituir t igual a 3 no lugar do parâmetro t, que está aparecendo aqui na função. Então, x de 3, substituindo, eu vou encontrar que vai ser igual a 54 metros. Já na letra B, ele pede a velocidade para t igual a 3. Para descobrir a velocidade para t igual a 3, eu primeiro descubro qual é a velocidade para um tempo t qualquer. E a velocidade para um tempo t qualquer é dada pela derivada da posição. Então, eu vou derivar essa função 12t ao quadrado menos 5t ao cubo para encontrar quem é que é a velocidade para um tempo t qualquer. E é essa a expressão que eu encontro, 24t menos 6t ao quadrado. Para calcular a velocidade em t igual a 3, que é o que ele pede no problema,
basta substituir 3 no lugar de t nessa função que eu acabei de descobrir. Com isso eu vou encontrar que a velocidade para t igual a 3 é igual a 18 metros por segundo. Na letra C, ele pediu a aceleração da partícula em t igual a 3. A aceleração da partícula é a derivada da velocidade. Então, derivando essa função velocidade, eu vou encontrar 24 menos 12t. Com isso, eu posso agora substituir t igual a 3 aqui e encontrar qual é que é a aceleração. A aceleração, portanto, em 12 metros por segundo ao quadrado. Prestem atenção também nas unidades que estamos usando. Posição tem unidade de metro, porque ele deu aqui que x está em metros. Velocidade em metros por segundo, porque ele deu tanto que x está em metros e o tempo está em segundos. E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Bem, na letra D, ele pergunta o seguinte: qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula? E na letra E, ele pergunta em que instante de tempo essa posição máxima é alcançada. Bem, para a gente encontrar a posição máxima, vamos analisar fisicamente o que é que está acontecendo nesse problema. Aqui está a nossa partícula e o que é que vai acontecer? Ela vai se mover para frente e em alguma hora ela vai inverter o sentido do movimento dela. Quando ela inverter o sentido, esse ponto final aqui do movimento é a posição máxima dela. Para ele poder inverter o sentido, se ele está indo para frente e ele começa a ir para trás, ele vai ter que primeiro parar para depois começar a dar ré. Com isso, nesse ponto aqui, a gente pode afirmar que a velocidade é zero. Então a posição é máxima quando a velocidade for igual a zero. Esse é um resultado que vocês já devem conhecer de cálculo. Para você encontrar o máximo de uma função, o máximo da função posição, você deriva a função igual a zero. Derivar a função aqui, no caso, quando você deriva a função posição, você encontra a velocidade. Então deriva igual a zero. Quando você deriva igual a zero, você vai encontrar dois valores aqui possíveis para t. Ou t igual a zero, ou t igual a 4. T igual a zero seria a posição inicial dele, o tempo da posição inicial dele. Então não é interessante para a gente. O que importa para a gente é esse t igual a 4 aqui. Você pode fazer o cálculo também com t igual a 0 e com t igual a 4, você vai verificar que com t igual a 4 a posição é maior. Pronto, e agora, já que eu sei que o tempo no qual ele está na posição máxima é t igual a 4, basta agora substituir t igual a 4 na função posição, e com isso eu vou encontrar qual é que foi a posição máxima que ele alcançou. A posição máxima foi 64 metros. E com isso daí a gente já respondeu a letra E também, porque na letra E ele perguntou qual foi o tempo, o instante em que a coordenada máxima positiva é alcançada pela partícula. Então com isso a gente já respondeu a letra E também. Na letra F ele pergunta qual é que é a velocidade positiva máxima alcançada pela partícula. Aí de novo, é muito similar ao que a gente acabou de fazer, só que trocando velocidade por posição e aceleração por velocidade. Então a posição máxima é encontrada quando a velocidade é zero. E a velocidade máxima, também um resultado de cálculo, vai ser encontrado quando você derivar a função velocidade igual a zero. Derivando a função velocidade igualando a zero, é a mesma coisa que você fazer a aceleração igual a zero. Então ele estava com uma velocidade positiva, digamos assim, chega no momento que ele vai começar a ter uma velocidade negativa, ele tem uma velocidade cada vez maior, chega um momento em que a velocidade dele vai começar a diminuir, e nesse momento que a velocidade vai começar a diminuir, a aceleração, se era positiva, passa a ser negativa. E nesse instante, a aceleração, no instante que a velocidade é máxima, a aceleração tem que ser igual a zero. Com isso, a gente vai encontrar que o tempo é igual a 2 segundos. Substituindo esse tempo t igual a 2 na função velocidade, a gente encontra qual é que é a velocidade máxima, que nesse caso é de 24 metros por segundo. O problema ainda tem mais algumas perguntas, mas a gente vai parar por aqui nesse problema. Eu vou deixar agora para vocês um último problema para vocês resolverem por conta própria. Deem pausa nesse vídeo e resolvam esse problema que está aqui como exercício para vocês. Ele é similar em muitos aspectos com o que a gente já resolveu.